sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nosso Deus por essa sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. Louvamos a Deus por mais essa aula do nosso seminário, Instituto Bíblico Cristo Vive. E como sempre costumamos fazer, vamos começar lendo o capítulo no qual nós estamos meditando, capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Ao Senhor toda a glória e todo o louvor. Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Nós estamos, então, no último segmento dessa epístola de Paulo aos Efésios, segmento de número 8. Passamos por 7 segmentos, graças a Deus, e temos deixado esse legado aí, que você pode ter acesso através do nosso aplicativo Minter Cristo Vive, e ver todas as aulas desde Efésios capítulo 1, versículo 1, até onde nós vamos chegar hoje, que é o capítulo 5, versículo 20. O versículo 20 que nós vamos ver hoje, ele está dentro desse texto, que vai do versículo 19 até o versículo de número 21, cujo título é Piedade. Aonde você lê piedade, poderia estar lendo espiritualidade. Piedade é o contrário de impiedade. Os ímpios têm impiedade. Os justos, que de uma maneira clássica poderiam ser chamados de pios, contrário de ímpios, têm piedade porque têm vida espiritual. Os ímpios são definidos pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, como o homem natural, que não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las, não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, e eles não são homens espirituais, eles não têm piedade, eles têm impiedade, eles são ímpios. E nos versículos 15 e 16, 1 Coríntios 2, 15 e 16, Paulo definiu o oposto, o homem espiritual. O homem verdadeiramente convertido, ele é pio, contrário de ímpio. Ele tem piedade, ele tem espiritualidade, ele tem relacionamento com Deus. Por isso, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E Paulo, falando em nome de todos os verdadeiramente convertidos, declarou: nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, que é formada em nós pela palavra de Deus, que o Espírito Santo imprime na nossa mente, transformando-nos em cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas nossas almas, nas nossas mentes, operando a renovação da nossa mente, para que se cumpra em nós o que Paulo escreveu em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. E o instrumento de Deus para operar essa santificação é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Por isso ele orou em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Portanto, o homem espiritual experimenta santificação pela palavra, por isso ele tem
piedade. O homem que não é convertido, o homem natural, ele não experimenta essa santificação, por isso ele não tem piedade, ele tem impiedade, por isso é chamado de ímpio. O homem que tem piedade, ele é, então, conduzido pelo Espírito de Deus a toda a palavra, a toda a verdade, como Jesus disse que seria o ministério do Espírito Santo em João 16:13. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, ou seja, a toda a palavra. Então o Espírito Santo usa o que nós vamos ainda ver aqui no capítulo 6 de Efésios, a palavra de Deus como espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para operar em nossas vidas, na vida do homem espiritual, como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, propósitos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus demonstra para nós essa grande realidade contrastante entre os ímpios, que têm impiedade, e o justo, que são os pios. Os justos, justificados na obra da salvação, são pios, que têm piedade, que têm espiritualidade, que têm relacionamento com Deus. Mas essa espiritualidade, ela precisa ser exercitada. Já falei sobre isso, tudo isso que eu estou falando aqui é uma revisão do que eu já falei. Eu gosto de fazer essas revisões para que fique bem sedimentado na mente de todo mundo que está verdadeiramente aprendendo a palavra de Deus. Na língua grega tem duas palavras para vida, bios e zoe. Bios é a vida natural e zoe é a vida espiritual. O homem ímpio, que não tem piedade, tem impiedade, o homem natural, ele só tem bios, ele não tem zoe, ele só tem bios, que é vida natural. Mas o homem conversão é uma mudança radical, uma mudança total, 100% de mudança. O homem convertido é aquele que foi transformado de ímpio em pio, de homem natural em homem espiritual. Portanto, ele agora tem piedade, ele tem vida espiritual, além de manter a sua vida natural, bios, ele também tem vida espiritual, zoe, que é a vida que Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 10, ao dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, e quando o apóstolo João escreveu ali, o capítulo 10, versículo 10, Jesus dizendo: eu vim para que todos tenham vida. A palavra que ele usou para vida não foi bios, foi zoe, referindo-se à vida espiritual e não meramente à vida natural. Pois bem, a vida natural, bios, ela precisa sofrer um determinado tipo de investimento da nossa parte, uma manutenção sustentável dessa vida bios, dessa vida natural, dessa vida biológica. Como fazemos isso? Fazemos isso nos alimentando corretamente, cuidando da saúde e assim por diante. Nós, para isso, trabalhamos, né? Então, nós cuidamos da vida natural. Como os ímpios que têm vida natural também cuidam da sua vida natural. Só que nós, que além de bios, vida natural,
temos zoe, vida espiritual, tanto mais quanto cuidamos da vida natural, é urgente que nós cuidemos da vida espiritual. Como a vida natural precisa de alimento, a vida espiritual também precisa de alimento. Só que o alimento da vida espiritual é um só, a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como a vida natural, a vida física, precisa de exercícios físicos, exercício físico é bom para o corpo, a vida zoe também precisa de exercícios. Um desses exercícios é a meditação na palavra. O outro é a oração. Oração é um exercício espiritual. Outro é a congregação. Nós estamos aqui agora, uma turma aqui, um grupo de pessoas aqui que estamos congregando aqui no nosso seminário, congregando presencialmente. Tudo isso é exercício espiritual, tá? Exercício espiritual. Quem fica de casa recebendo o nosso seminário, que bom estar recebendo as palavras, mas você faz maior exercício espiritual quando você vem presencialmente participar das aulas ou participar das congregações. Aumenta a qualidade do seu exercício espiritual do que só ficando em casa, né? Eu sei que esse nosso recurso aqui foi muito útil durante a pandemia, mas agora que a pandemia está bem controlada pelas vacinas, todos os discípulos e discípulas, todos os servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus, pode fazer um esforço, se amam o Senhor, por amor ao Senhor, por nenhum outro motivo, por amor do Senhor. Se você ama o Senhor, venha presencialmente, porque Ele está aqui de uma forma muito especial, quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. Porque congregação é um exercício espiritual que nós fazemos. A vida espiritual precisa de exercícios, precisa de nutrição, precisa de exercícios, precisa de cuidados, como a vida natural também precisa. E é por isso que o apóstolo Paulo, usando essa expressão que nós colocamos aqui como título desse texto, a piedade, ele disse para Timóteo, um texto que nós já passamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo exortou a Timóteo assim, exercita-te pessoalmente na piedade, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir, a que há de ser com Deus na eternidade. Quando nós investimos na vida natural, é para cá, só aqui para a terra, tá? Só aqui para a terra. Quando você morre, o seu corpo vai ser sepultado para esperar a ressurreição. Não tem como investir mais na vida natural de quem morreu. Não adianta ir lá alimentar quem morreu, que ele não vai comer mais nada. Não adianta pegar lá quem morreu e levar no médico, porque não tem mais cura. Não adianta pegar quem morreu e tentar fazer um exercício físico, uma fisioterapia, que não adianta. Ele já está em putrefação. Os exercícios, nutrição e tudo que fazemos para a vida natural é só para agora, para a qualidade de vida natural agora. Mas os exercícios espirituais que fazemos na vida, o investimento que fazemos na vida zoe, Paulo diz, não é para agora e para a eternidade. É a nossa preparação para nos encontrar com o Senhor. A morte dá um time, dá um freio, uma parada na vida biológica, na vida natural. Mas a morte não para a vida zoe,
não para a vida espiritual. A vida espiritual continua após a morte. Seja em estado de salvação no paraíso, as almas que estão no paraíso, seja em estado de condenação para as almas que já estão no inferno. Muito bem, então, como as pessoas se preocupam com a vida aqui na Terra, as academias estão cheias de gente, superlotadas. Nunca esteve tão na moda, né, certos ramos da medicina como nutrólogos, nutricionistas, para as pessoas que querem aprender a se alimentar melhor. Tudo isso é investimento na vida biológica. Maior tem que ser o nosso investimento na vida espiritual. Não descuidar da vida natural, da vida biológica, mas cuidar muito mais da vida espiritual, porque é na vida espiritual que nós somos projetados para a eternidade com Deus. Por isso o investimento. Esse investimento na vida espiritual chama-se espiritualidade ou piedade. Piedade que contém exercícios, né? Essa necessidade de ter exercícios espirituais, que Paulo chama de o exercício da piedade. Esse exercício da piedade, uma mosquinha aqui. Esse exercício da piedade compõe-se de um tripé, como eu já falei para vocês, né? E eu citei esse tripé agora mesmo aqui, sem dizer que era o tripé. A meditação na palavra, a vida de oração e a vida de congregação. Meditação na palavra pessoal, oração pessoal e congregação comunitária, onde as pessoas que têm uma vida de meditação na palavra, que têm uma vida de oração, se juntam, se reúnem em nome do Senhor para fazer isso juntas na congregação, para juntas meditarem na palavra e orarem, invocarem o nome do Senhor. Isso é o exercício da piedade. É pelo exercício da piedade que nós mantemos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Porque esse texto do 19 ao 21, ele foi introduzido pelo versículo 18, onde nós demos aqui várias aulas no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quando Paulo está falando, exortando aqui, enchei-vos do Espírito, é a mesma coisa de estar dizendo, olha, invistam pesado na sua vida espiritual. Encha-se do Espírito Santo. Tenha uma vida espiritual plena, cheia, transbordante, que é o que infelizmente não acontece com os crentes carnais. Infelizmente, a palavra de Deus define toda a comunidade dos crentes evangélicos em dois grupos. Um grupo muito grande e um grupo muito pequeno. O grupo muito grande, Jesus chamou de muitos chamados. E o grupo muito pequeno, Jesus chamou de poucos escolhidos. Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Os muitos chamados são a maioria dos crentes. E esse grupo representa pessoas que ganharam salvação, mas vão perder salvação. E vão perder salvação porque são pessoas que não investem na sua vida espiritual. Elas não são identificadas lá em 1 Coríntios, nem como o homem natural, em 1 Coríntios 2,14, e nem como o homem espiritual, em 1 Coríntios 2,15 e 16. Elas são identificadas
no 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3, como o crente carnal. Paulo escreveu aos Coríntios essa carta muito forte. A primeira carta aos Coríntios é uma carta muito brava do apóstolo Paulo, de fortes admoestações. E Paulo escreveu no capítulo 3, versículo 1, dizendo assim para os coríntios: olha, eu não pude falar-vos, vou parafrasear aqui, tá? Eu queria escrever uma carta aqui para vocês, considerando que vocês são homens espirituais. Mas pelo que eu estou ouvindo dizer, pelas notícias que eu estou recebendo aí de vocês, eu não pude escrever para vocês como se vocês fossem homens espirituais, mas como carnais, criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido, que não podíeis suportar, e ainda agora não podeis, porque ainda sois carnais. Infelizmente, a maioria esmagadora dos crentes não é feita de homens espirituais, mas de homens carnais, crentes carnais. Eles não são nem naturais e nem espirituais. Os muito chamados tomam uma posição de meio termo. Eles não são naturais porque eles foram convertidos, experimentaram conversão, receberam salvação, mas apesar disso não são espirituais, porque eles são relaxados na sua vida espiritual, não investem na sua vida espiritual, não nutrem a sua vida espiritual, não alimentam, não exercitam, e por isso não crescem espiritualmente, e ficam sempre sendo, o que Paulo disse aí, criancinhas em Cristo, crentes imaturos, crentes que não crescem, que não se desenvolvem. Isso é muito sério, porque o que vai acontecer com esses crentes? Eles vão perder a salvação. Já tem muitos deles no inferno agora, que morreram nessa situação. São os muito chamados. Isso é a maioria dos crentes. E tem muitos pastores desse jeito, que são homens carnais, crentes carnais, pastores carnais e não verdadeiramente homens de Deus, homens espirituais. Muita gente desse jeito. É escandaloso o número de crentes desviados da fé, de evangélicos desviados do evangelho, frios para com Deus, se enchendo de mundo e das coisas do mundo, até de política hoje em dia, e não se enchendo do Espírito Santo de Deus. Vão tudo para a condenação eterna. São esses que ganham e perdem salvação. Os poucos escolhidos são os homens espirituais, são os que têm piedade, são os que, tendo recebido essa vida nova em Cristo, essa zoe, essa vida espiritual, entenderam o valor dessa vida espiritual e investem nela, na sua vida de oração, na sua vida de meditação na palavra, na sua vida de congregação, na sua perseverança na santificação, porque só aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é impossível alguém se santificar se não aprender isso que nós estamos vendo aqui nesse importantíssimo texto da Epístola de Paulo aos Efésios, se não aprender a viver na plenitude do Espírito Santo, enchendo-se do Espírito Santo. E é por isso que Paulo desenvolveu essa ideia de plenitude espiritual, plenitude do Espírito Santo, dizendo: enchei-vos do Espírito, no final do versículo 18, e falando, descrevendo como que nós fazemos isso, nesses 3 versículos, 19, 20 e 21, com 5 verbos. 5 verbos descritos aqui no particípio da língua grega, que corresponde ao gerúndio da língua portuguesa, mas que no particípio da língua grega representam
ações contínuas, que os homens de Deus não param de fazer isso, não dão um stop nisso. Eles continuam sempre perseverando no que esses 5 verbos aqui, que terminam com ando, descrevem. Aqui você tem o verbo falando, o verbo entoando, o verbo louvando, no versículo 19, que nós vimos na sexta-feira passada. E temos aqui o verbo dando, no versículo 20, que vamos ver hoje, dando sempre graças. E o versículo 21, sujeitando. Nesse aí nós vamos entrar na próxima aula, pela graça de Deus, próxima sexta-feira. Muito bem. O que nós vemos aqui, nesses 5 verbos, tá? Verbo falando, entoando, louvando, dando graças, sujeitando. O que nós vemos aqui é as 2 dimensões da piedade. As 2 dimensões, essa piedade, essa espiritualidade do crente, que procura estar sempre cheio do Espírito Santo, ela tem 2 dimensões, a dimensão vertical e a dimensão horizontal. A dimensão vertical, versículos 19 e 20, que nós vamos encerrar hoje, tá? É o relacionamento com Deus. Investir na sua vida espiritual só é possível quando você constrói um bom relacionamento com Deus. Homens de Deus são homens que têm um bom relacionamento com Deus, e constroem um bom relacionamento com Deus. Mulheres de Deus, mulheres espirituais, são mulheres que constroem um bom relacionamento com Deus. Essa é a dimensão vertical. A dimensão horizontal é o relacionamento com o próximo. O relacionamento com o próximo. Aquelas pessoas que aprendem a construir um bom relacionamento com Deus, automaticamente elas vão também aprender a construir bons relacionamentos horizontais com o próximo, a começar dos próximos mais próximos para os próximos mais distantes, tá? Relacionamentos que não embarguem a sua vida espiritual, relacionamentos que não criem obstáculos à sua vida espiritual, mas relacionamentos que ajudem a sua vida espiritual. Porque para atrapalhar a vida espiritual, de coisas para atrapalhar a vida espiritual, o mundo já está cheio. Então nós temos que construir relacionamentos que ajudem a nossa vida espiritual e não atrapalhem a nossa vida espiritual. Isso é o significado aí dessas 2 dimensões, a dimensão vertical e a dimensão horizontal. Vamos terminar hoje a dimensão vertical. Versículos 19 e 20. Vimos o versículo 19 na semana passada, né, cujo título ali é louvando, e tem mais 2 andos, né? O 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Esse foi o objeto da nossa aula na sexta-feira passada. Na aula de hoje agora é versículo 20, agradecendo, tá? Por isso que o versículo 20 está escrito dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que é dar graças? Dar graças, de forma
sumária, de forma resumida, é simplesmente agradecer. E note como o verbo agradecer, tá? Agradecer, dentro dele tem a palavra graça. A palavra graça, palavra que Paulo geralmente usa para iniciar e terminar as suas epístolas, dizendo graça e paz. A graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo tem um texto muito forte em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, último versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre, sempre, sempre convosco. A graça do Senhor Jesus Cristo é uma das expressões bíblicas que definem a obra da salvação em Cristo Jesus. A salvação é por graça. E nós já demos aula sobre isso aqui dentro de Efésios, e já repetimos isso algumas vezes, que essa é graça imerecida e graça irresistível. Imerecida graça, irresistível graça. Fomos alcançados pela graça de Deus. Por quê? Porque homem nenhum alcança salvação. As pessoas não são salvas porque elas alcançam salvação. Homem nenhum alcança salvação. Os salvos são salvos porque eles são alcançados pela salvação. E esse ato de ser alcançados pela salvação é um ato de graça da parte de Deus. Deus nos salva de graça, gratuitamente. Ele nos salva por causa do seu propósito na nossa salvação, visando a realização do seu propósito em nossa salvação. Deus não nos salva porque nós merecemos, porque nós não merecemos. Nenhum homem merece. Deus opera salvação, tá, para realizar os propósitos que Ele tem com essa salvação. E um desses propósitos é a santificação desses salvos, a transformação desses salvos em pessoas santas. Pois bem, dentre os muitos efeitos que a obra da salvação causa na vida daqueles que são alcançados por tão grande graça, um dos efeitos é eterna gratidão. Se o Senhor me alcançou com tão grande salvação, sendo eu completamente imerecedor disso, eu tenho que passar a ser eternamente grato a Deus. Eternamente grato a Deus. A partir do momento em que eu fui alcançado por tão grande salvação, eu perdi o direito de reclamar, de murmurar, seja lá do que for ou de quem for nessa terra, porque maior do que tudo que existe, maior do que todos que existem, maior do que tudo que acontece, é o que Deus fez na minha vida, me dando Jesus, me dando salvação. É por isso que Deus não aceita mais
que haja murmurações em nossas vidas. Deus não aceita mais murmuração em nossos lábios. Passemos o que passar nessa vida, aconteça o que acontecer conosco nessa vida, nós temos que, por tudo, sempre e por tudo, dar graças a Deus. Dar graças a Deus, porque maior do que tudo é o que Ele fez conosco na obra da salvação. Não existe nada melhor para acontecer na vida de uma pessoa do que a sua salvação. Nada. Nenhuma festa, nenhuma viagem, nenhum prazer, nenhuma riqueza, nenhum bem, nada, nem pessoas, nenhuma pessoa, por mais amados que sejam as pessoas na nossa vida. A melhor coisa que aconteceu conosco foi Deus nos dar salvação em Jesus. Foi Deus nos alcançar com a graça da salvação em Jesus. E isso nos torna obrigatoriamente, eternamente gratos a Deus. E nós transformamos essa necessidade obrigatória de gratidão eterna, transformamos isso em ações de graças, aprendendo a dar graças a Deus por tudo. Bom, esse versículo 20 da carta de Paulo aos Efésios diz assim, que nós temos que viver, por isso que o verbo vem dando, como indicando uma ação contínua. Nós temos que viver continuamente, dando sempre. Olha o advérbio aí, tá? Olha o advérbio de modo, ou de tempo, ou de intensidade. Dando sempre graças. E além de dar sempre graças, é dar graças por tudo. Dar graças por tudo. E esse tudo aí engloba, seja lá o que for. Esse tudo aí engloba coisas agradáveis, coisas boas, como também envolve coisas desagradáveis, coisas que nós não achamos boas. Não é evangélica, não é bíblica a doutrina que diz que uma vez salvos, vai correr tudo bem conosco, não vai acontecer mais nenhuma coisa ruim na nossa vida, não teremos mais nenhum sofrimento. Isso é mentira. Isso não é a verdade bíblica. A verdade bíblica foi a que Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo fala em uma de suas cartas, parece que é Colossenses ou Filipenses, uma das duas, as duas cartas são bem profundas. A vós outro vos é dado, não somente a graça de crerdes em Cristo, mas também de por Ele sofrer. De por Ele sofrer. Jesus não disse que no mundo, enquanto nós estamos no mundo, ia acontecer só tudo de bom conosco. Ele chegou a dizer em Mateus 24, olha, sereis odiados de todos neste mundo por causa de mim. Então, o que nós devemos fazer diante de todas essas coisas, quer positivas que aconteçam conosco, ou quer negativas, ruins, sofríveis que aconteçam conosco? O que fazemos com tudo isso?
damos graças. Sempre. Sempre. Por quê? Porque quando você murmura, quando você reclama de alguma coisa ruim que esteja acontecendo com você, essa murmuração é pecado. Foi por causa das murmurações que todo aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto e não entrou na terra prometida. De todos que saíram do Egito, só 2, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Os outros não entraram. Por quê? Porque murmuraram, porque reclamaram. E reclamaram, inclusive, de tudo que Deus estava fazendo com eles. Reclamaram do maná, reclamaram do pastoreio de Moisés, reclamaram do sacerdócio de Arão, reclamavam de tudo, e nos seus corações ficavam voltando para o Egito, sentindo saudade das cebolas e dos alhos do Egito. Começaram a achar que quando estavam no Egito, a vida deles estava melhor do que agora, que estavam nessa jornada pelo deserto, rumo à terra prometida. O que acontece quando as pessoas murmuram, quando os crentes murmuram, é que eles fazem o contrário de se encher do Espírito Santo. As pessoas que murmuram se esvaziam do Espírito Santo. Paulo não falou no versículo 18, esvaziai-vos do Espírito. Ele falou, enchei-vos do Espírito. E dentre as outras, tudo que está citado aqui, né? O que faz parte de se encher do Espírito? É a atitude de sempre e por tudo dar graças a Deus. Para definitivamente com a murmuração. Para definitivamente com a reclamação. Se você cair nessa, é um abismo chamando outro abismo. Hoje você murmura de uma coisa, amanhã está murmurando de 10 coisas, depois de amanhã está murmurando de 100 coisas, e só vai aumentando, e você vai se transformando num murmurador. E o que Deus vai fazer é você morrer no deserto sem entrar na terra prometida. Porque Deus não se agrada de murmuradores. Deus se agrada de pessoas. Deus se agrada, o verbo agradar está dentro também de agradecer. Deus se agrada de pessoas agradecidas, de pessoas gratas, porque são pessoas que foram agraciadas, enquanto bilhões aí fora não foram. Bilhões aí fora não receberam a mesma graça que nós recebemos. Eles têm até razão de reclamar, eles têm até razão de murmurar, mas nós não temos nenhuma razão de reclamar de nada, de ninguém, absolutamente de nada e de ninguém, porque nós recebemos tão grande graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça que Deus nos deu em Cristo Jesus, ela tem que ter o condão de nos transformar em pessoas gratas, em filhos de Deus gratos, em filhas de Deus gratas, em pessoas que entendem conscientemente que devem a Deus eterna gratidão. E aí elas vão começar a desconsiderar os sofrimentos pelos quais elas passam. Sabe como elas começam a desconsiderar? Isso que eu estou passando agora não é nada
diante da grande graça que eu recebi. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos capítulo 8. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória futura que nos está reservada em Cristo Jesus. Então, para que reclamar das coisas do tempo presente? E aí Paulo corrobora essa ideia com o conhecido versículo de Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Esse mesmo tudo aqui, ó, dando graças por tudo, tá? Tudo, exatamente tudo. Esse tudo aí, Deus opera em tudo que acontece, nas coisas boas e nas coisas ruins que acontecem. Deus opera por meio disso tudo, fazendo com que tudo isso que acontece trabalhe, opere, coopere para o bem de todo mundo, exclusivamente para o bem daqueles que o amam. Por isso, quem ama a Deus não reclama de nada. Quem ama a Deus não reclama de ninguém. Quem ama a Deus em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. É terrível quando hoje em dia você liga a televisão para ver um filme ou alguma coisa e você vê um monte de gente nesses filmes reclamando, murmurando, xingando, e é palavrão para tudo quanto é lado. O que mais tem hoje em filme é palavrão, xingamento. Essa linguagem é a linguagem do inferno, não é a linguagem do céu. A linguagem do céu são ações de graças, em tudo dando graças a Deus. Por isso eu escolhi alguns versículos aqui sobre dar graças a Deus, sobre ações de graças, além desse principal nosso aqui, da nossa aula, Efésios 5, 20. Você tem aqui 1 Tessalonicenses 5, qual é o número ali? Que eu não estou enxergando direito. 18, obrigado. Eu vou ter que ler na minha Bíblia aqui, tá? 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Corroborando então o que nós acabamos de ver em Efésios 5:20, 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo. Olha o mesmo tudo aqui, o mesmo tudo que envolve coisas positivas e envolve coisas negativas. Pelas coisas positivas ou pelas coisas negativas, em tudo dai graças. A alma humana decaída tem certos sentimentos que precisam ser corrigidos na obra da nossa santificação. Um desses sentimentos é achar justo e coerente reclamar diante de uma coisa ruim que aconteceu, diante de uma coisa adversa que aconteceu, diante de uma coisa contrária daquilo que nós esperávamos que acontecesse. Parece que a sua alma te convence, traz para você um sentimento que é justo você reclamar, e você, não, eu reclamo mesmo, eu reclamo sim, não fiquei contente com isso, eu vou reclamar mesmo. Parece que a sua alma tenta justificar com um sentimento de que parece ser justo reclamar, e às vezes até xingar por causa de alguma coisa ruim que aconteceu. Só que não.
E quem faz isso, cai em tentação e peca, porque toda murmuração, a murmuração ela é o contrário do que nós vimos no versículo anterior, sobre louvor. Murmuração é um anti-louvor. Murmuração é uma anti-adoração. Portanto, murmuração, toda murmuração é uma profanação diante de Deus. Nós não temos direito de reclamar. Nós não temos direito de murmurar. Nós perdemos esse direito quando fomos alcançados por tão grande graça. Deixa a murmuração para quem vai para o inferno. Lá vai ter murmuração. Para quem vai para o lago de fogo e de enxofre, lá vai ter murmuração eterna, choro eterno e ranger de dentes eternos. Mas para quem vai para o céu, a linguagem é louvor. A linguagem tem que seguir a definição de adoração. A linguagem tem que ser ações de graças. Em tudo dai graças, porque, alguém poderia perguntar, por que eu tenho que em tudo dar graças? Porque essa é a vontade de Deus, tá bom para você? Porque essa é a vontade de Deus, tá bom para você? O céu é o lugar para onde vão aqueles que fazem a vontade de Deus. E aqui está que em tudo dar graças é a vontade de Deus, porque isso combina com a definição da vontade de Deus, aqui mesmo em 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3, não coloquei esse slide ali, ó. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí Paulo fala de novo da vontade de Deus no 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Portanto, faz parte da nossa santificação aprendermos a deixar de murmurar, seja pelo que for, ou por quem for, e passar a dar graças a Deus. Essa é a vontade de Deus, e aprender a dar graças a Deus em tudo e por tudo faz parte do nosso processo de santificação. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Outro versículo que eu coloquei aqui foi de Filipenses. Me ajudem ali, por gentileza, Filipenses. Obrigado. É porque aqui dá um reflexo da luz aqui, tá? Os refletores que estão aqui sobre mim. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Vamos repetir? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha novamente aqui nesse versículo 6 de Filipenses 4, olha o tudo aí de novo. Em tudo. E aqui tem um adendo a mais. O que você tem que fazer para aprender a dar graças em tudo? Pegar tudo o que acontece com você diariamente e levar lá para o seu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6.
entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Pega tudo o que acontece com você para te entristecer, para te deprimir, para te desafiar, para te fazer sentir ruim, para te fazer sentir raiva. Pega tudo isso, não manifesta nada disso diante dos homens. Leva diante de Deus, só você e Deus, em oração, um dos tripés da piedade, do exercício da piedade, a oração. E como é essa oração? É como a oração de Ana, a mãe de Samuel, lá no primeiro livro de Samuel. Derrama em oração, derrama a tua alma diante de Deus. Senhor, o Senhor viu o que aconteceu comigo, e o Senhor viu como eu me senti mal com tudo isso, mas eu tenho que aprender a dar graças por tudo isso, por isso eu lanço agora esse sentimento, essa ansiedade, essa preocupação, esse medo, essa tristeza, essa frustração, essa raiva. Eu lanço esses sentimentos agora diante de ti, Senhor, livra-me, cura a minha alma. E, olha só, além de petições, oração e súplica, não saia do quarto, não termine essa oração sem dar graças a Deus. E aí o que vai acontecer com você? Não coloquei aí, mas está na Bíblia, no versículo 7 aí, ó. O que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aprender a dar graças a Deus por tudo, amados, olha, aprender a dar graças a Deus por tudo é profundamente terapêutico. Cura as nossas almas. Numa época que estamos vivendo, que está cheio de almas doentes, porque não leva em consideração as receitas da palavra de Deus para a cura espiritual da alma. Tá? É profundamente terapêutico aprender, exercitar a oração e com ações de graças, aprendendo a em tudo dar graças a Deus. Quem não faz isso fica doente, amados. Quem não faz isso vai ficar tentando administrar os seus sentimentos negativos, tá? Administrar os seus sentimentos negativos e fica com isso até gastando energia física para isso. O corpo vai padecer, aí vem dores de cabeça, dor de barriga, dores estomacais, problema de digestão, problema de dores na coluna, dores nos ossos, problemas de insônia. Tudo isso acontece porque o seu corpo está sentindo o peso da enfermidade da sua alma. A sua alma está doente, porque você não está levando a sua alma aos pés do Senhor para ser curada. Aos pés do Senhor a nossa alma é curada. E isso vai fazer um bem tremendo para o nosso corpo. Porque o nosso corpo não vai precisar gastar energias para administrar esses sentimentos negativos, esses sentimentos ruins. Quem dera todo mundo pudesse aprender isso. Aprenda isso. Eu tenho aprendido isso do Senhor, por isso a minha vida é de grande paz na presença do meu Deus, porque Jesus é o meu príncipe, o príncipe da paz. Shalom. Shalom em hebraico é paz, mas no sentido assim de estar bem em todos os níveis da sua vida, estar sempre bem, mesmo passando por situações que não sejam agradáveis, que não sejam boas. Isso é o significado de shalom,
em hebraico, que é paz. Por isso, a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que excede todo entendimento. O próximo versículo que eu coloquei aí foi em Colossenses de novo, capítulo 2, 6 e 7. Então, Colossenses 2, agora 2 versículos, versículo 6 e versículo 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos ler os 2 versículos? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Aleluia. Olha, Cristo Jesus, o Senhor, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Então poderíamos ler aqui assim, ó: como recebestes a palavra de Deus, assim andai nela, andai nessa palavra, se comporta, se conduza na sua vida como a palavra ordena. Nela radicados, plantados pela raiz na palavra de Deus. Só vão morar no céu pessoas radicais. Não importa que o mundo fique te xingando de radicalismo, de radicalista, que fique te xingando de fanático, tudo isso é reclamação de ignorantes. A Bíblia ordena que nós criemos raízes espirituais. Isso é ser radical. Raiz é radical. Radical é ter raiz. Deus quer que nós sejamos como aquela árvore do Salmo 1, versículo 3. Como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim, radicados na palavra. Eles não são como a árvore, são como palha levada pelo vento. Então, radicados na palavra, edificados, sendo constantemente edificados por Jesus, como ele disse em Mateus 16, 18, sobre essa pedra, o meu evangelho, a minha palavra, eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificados em Cristo, confirmados na fé. A fé precisa de confirmação. O que é confirmação na fé? É a orientação bíblica da fé, porque todas as doutrinas bíblicas são doutrinas da fé. Muita gente passa a ser crente, os muitos chamados, como eu estava dizendo anteriormente, recebem também o dom da fé, mas não confirmam essa fé com as doutrinas bíblicas, com os ensinamentos da palavra de Deus. E aí eles passam a direcionar essa fé para doutrinas erradas, passam a direcionar essa fé para heresias, para sincretismos religiosos, para misticismos e até para superstições religiosas. E aí eles perdem a fé, perdem o dom da fé, porque receberam fé, mas ela não foi confirmada. A fé vem pela palavra, como está em Romanos 10, 17, e tem que ser confirmada pela palavra.
Por isso, radicados na palavra, edificados na palavra, confirmados na fé pela palavra, tal como fostes instruídos, instruídos na palavra. E Paulo, então, coloca aqui uma coisa que seria o resultado de tudo isso estar verdadeiramente acontecendo na nossa vida, é que nós estaremos sempre crescendo em ações de graças. Cada vez mais dando mais graças a Deus, cada vez mais gratos eternamente a Deus, crescendo em ações de graças. O outro texto também foi aqui em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, Colossenses 4, 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Vamos repetir? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Olha só, vigiando com ações de graças. Todas as nossas orações devem ser corroboradas com a gratidão, com ações de graças, tá? Nós não devemos transformar nossas orações em orações murmurentas, em orações reclamatórias. Oh, Senhor, eu estou orando aqui porque eu estou muito bravo e está acontecendo isso e aquilo, eu tenho razão. Deus nem escuta esse tipo de oração. O que é isso? As suas orações têm que ser, mescladas, corroboradas, alimentadas pela gratidão ao Senhor. Senhor, coisas ruins aconteceram comigo, mas eu te dou graças, porque tu estás no controle de tudo isso, e tu estás fazendo com que tudo isso concorra para o meu bem. Então, vigia para não cair em murmurações, vigiando com ações de graças. E eu coloquei ainda, tem muitos mais textos, mas eu coloquei um ali que eu não estou enxergando, Apocalipse 7, obrigado, Apocalipse 7, 11, 12, Apocalipse capítulo 7, versículos 11 e 12, vamos ler esses juntos já, desde agora, para não ter que repetir. Então, Apocalipse 7, 11 e 12. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. No meio dessa lista estão as ações de graças. Isso aqui é a visão que João teve da corte celestial. O que significa que no céu não entram murmuradores. No céu não entram pessoas ingratas. No céu só entram pessoas que, por gratidão eterna, em tudo dão graças a Deus. Então, o idioma no Brasil é o português, o idioma no Paraguai é o espanhol, o castelhano, o idioma nos Estados Unidos é o inglês, o idioma na França é o francês. O idioma dos cidadãos do inferno é a murmuração. O idioma dos cidadãos dos céus é o louvor em ações de graças por tudo a Deus. Essa é a nossa forma de nos expressar diante
de tudo que acontece em nossas vidas, porque maior e mais importante do que tudo que acontece em nossas vidas é a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus, sem nenhum merecimento de nossa parte. Por isso não está ali, né, no slide, mas eu gosto muito aqui de citar o Colossenses 1, 13 e 14, né, que Deus nos libertou do império das trevas, né? Mas antes desse texto, eu quero que vocês abram na Bíblia. Nós vamos encerrar a aula de hoje, fechando aí o Efésios 5, 20, aprender a agradecer a Deus, lendo um parágrafo aqui em Colossenses 1, que vai do versículo 9 e termina no versículo 12. Colossenses 1, de 9 a 12, quem está em casa vai ver na telinha. Leiamos juntos. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que maravilhosa palavra! Então, olha só, como que nós devemos viver? Pegando agora do versículo 10, ó, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Viver murmurando, viver reclamando, é viver de um modo digno do Senhor? Não. Esse é o modo digno do inferno. Não é o modo digno do céu, não é o modo digno do Senhor. Viver reclamando é viver assim para o inteiro agrado de Deus? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, por isso o justo viverá pela fé. E viver pela fé, viver de modo digno do Senhor. Olha os verbos de novo aí com ando e endo. Olha, como é que nós vivemos de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado? Primeiro, frutificando em toda boa obra. Agora verbo com endo. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Outro endo. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. E o 12, ando. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Como nos encher do Espírito Santo? Dando sempre e por tudo graças a Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em tudo dai graças. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.